Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês enquanto eu vou lavando uma louça que tem aqui. Vou falar pra vocês como foi o nascimento do Henri, né? Eu já fiz um relato de parto, mas tem alguns detalhes do nascimento dele que eu não conversei aqui com vocês. E hoje eu vou aproveitar e vou falar. Quando foi o dia 12 de outubro, 4 horas da manhã, a minha bolsa estourou. Só que o Henri estava previsto pra nascer dia 8 de novembro, que é o nosso aniversário de casamento. E a gente ia, quando fosse a próxima semana, né? Que seria a semana 37, nós iríamos agendar o parto dele. Aí eu passei no pré-natal na sexta-feira. Ele tava completando 36 semanas de gestação. Passei lá no médico. No domingo, dia 12 de outubro, 4 horas da manhã, a bolsa estourou. Aí passado 20 minutos, né? Estourou 4 horas da manhã. Passaram 20 minutos, deu início às contrações. Já começaram a cada 3 minutos, né? Ela não faz aquela contração que é de 10 em 10, de 9 em 9. Ela começou já de 3 em 3 minutos. E ali nós fomos pro hospital, né? Demoramos um pouquinho pra sair também de casa, porque fui tomar banho, fui me organizar, né? E também tava esperando o rapaz que ia me levar. Chegamos no hospital. Antes da gente entrar no centro cirúrgico, né? Já falei isso pra vocês no vídeo anterior. Quando o médico falou assim, ó, o osso tá realmente estourada e nós vamos fazer o seu parto já. Só que o médico obstetra falou assim, mas pode ficar tranquila, porque o bebê tá maior, né? Tá com mais tempo. Mas eu acredito que o médico tenha falado aquilo pra me acalmar. Porque o Henri nasceu bem pequenininho. E ali eu sei que nós fomos orar, né? O Fábio e eu fomos orar pelo parto. Gente, tá muito frio. Muito, muito frio aqui. Aí eu subi pro parto. Aí eu subi pro quarto, né, de internação. Que lá onde eu ganhei o Henri, lá é apartamento, né? Aí eu subi pro apartamento pra pegar o acesso, né, pro centro cirúrgico. Só que as enfermeiras, elas não conseguiram pegar meu acesso, porque eu sou muito ruim de veia. Sou muito ruim. Tanto que eu precisei fazer o exame agora e não consegui fazer o exame porque não conseguiram pegar. Até conseguiram pegar a veia, só que quando pegar na veia, o sangue não flui. Eu sou muito ruim pra essa parte de acesso de veia. Aí eu fui pro apartamento para as enfermeiras pegarem. E elas não conseguiram pegar. Aí elas falaram que precisavam pegar pra ir pro centro cirúrgico. Aí elas não conseguiram. Como elas não conseguiram, elas pegaram e falaram assim, vamos levar você sem acesso mesmo. Aí ele levou pro centro cirúrgico. Chegou no centro cirúrgico. Ficava em um braço. No braço direito ficava a enfermeira tentando pegar o acesso. E no braço esquerdo ficava o anestesista tentando pegar meu acesso. E nenhum deles estavam conseguindo pegar. Nem a enfermeira, nem o anestesista estavam conseguindo pegar o acesso. Eu tava bem nervosa, porque aí quando eu fui pro centro cirúrgico, na verdade quando eu subi pro quarto, né, a minha contração tava de 1 minuto e logo já ficou sem nenhuma pausa. Então eu fiquei bastante tempo tendo contração sem nenhuma pausa. E cada vez que a contração vem uma mais forte que a outra, né. Aí quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu já tava bem nervosa, porque não tava conseguindo pegar o acesso. Aí a enfermeira foi conversando comigo, foi me acalmando, me tranquilizando. Doutora Vanessa, ela é enfermeira lá no Hospital São Francisco em Cotia. Ela é maravilhosa, uma pessoa incrível. Me acalmando, foi conversando. Aí quando eu menos pensei, ela já tinha conseguido pegar meu acesso. Graças a Deus ela conseguiu pegar meu acesso. Aí iniciou o trabalho de parto, né? E o Fábio falou assim que o tempo inteiro ele tava em espírito, porque o meu trabalho de parto ele foi um pouco complicado, né? Minha pressão tava alta na hora do parto. Foi um trabalho de parto bem complicado. E ali o médico deu início à cirurgia, rapidinho o Henri nasceu. Quando o Henri nasceu, alguém veio trazer ele pra mim ver. Não lembro se foi a enfermeira, alguém trouxe o Henri pra poder eu ver. E aí nós fomos fazer a foto. E nós fizemos aquela foto de parto, né, do centro obstétrico lá. Coloca o bebê, a mamãe e o papai. Aí fizemos aquela foto. Aí o Fábio pegou e falou assim, olha meu bem, ele é bem moreninho. Aí eu falei assim, mas Fábio, não tem como ele ser bem moreninho? Porque geralmente os bebês nascem brancos e depois com os dias passando que eles vão ficando moreninhos. Aí eu acho que o médico escutou a gente falando que ele tava moreninho, era moreninho. Eu falo pro Fábio que não era normal. Porque minha mãe teve 6 filhos, né? E sempre quando os meus irmãos nasciam mais clarinhos e depois ficavam moreninhos. Mas só a Kézia que nasceu já moreninha. Mas aí a gente pegamos e falamos isso. E aí já veio o médico, né, neonatologista. Falou assim, mãezinha, vou ter que levar seu bebê pra UTI na Natal, porque ele não tá respirando, né? Aí eu falei, tá bom, pode levar, pode levar. Aí ele queria explicar alguma coisa, mas eu falei, depois o senhor explica, depois o senhor explica. Porque eu não sabia a gravidade, né, que eu irritava. A posição que eu tava também, eu não conseguia fazer nada. E aí eu falei pra ele que podia levar o Henri, depois a gente viu o que tava acontecendo. Aí ele pegou e levou o Henri. Então o Henri saiu da minha barriga, ele nem chegou a mamar. Ele já saiu, fez a foto, mas ao tempo de fazer a foto e o médico já pegou ele pra levar pra UTI, porque o Fábio falou que ele era bem moreninho. E aí, na verdade, ele tava sem respirar, né? Tava ficando, acho que tava ficando arroxeado. Que eu não cheguei a ver. Eu vi ele assim muito rápido, porque foi só o tempo de fazer a foto ali e já teve que devolver. Então eu nem consegui ver o Henri direito. Aí eu sei que quando o Henri saiu da sala, eu comecei a ter a expressão correta, né? Depois eu pesquisei. É chocalho da morte, né? Que a pessoa fica fazendo esse barulho. O nome é chocalho da morte. Aí eu comecei a ter aquilo. Aí eu falava assim, falava pro anestesista, né? Falava assim, não consigo respirar, não consigo respirar. Aí ele falava assim, calma que já vai passar. Aí
Aí falava, se quiser dormir, pode dormir. Mas eu não dormi, eu fiz de tudo pra me manter acordada, porque eu tinha medo de dormir e não acordar mais. E aí o médico falou assim, calma que já vai passar. Aí toda a intercorrência que eu ia sentindo ali durante o trabalho de parto, eu ia falando pro médico, né? Aí o médico falava alguma coisa com a equipe, e ele ia colocando remédios dentro do acesso. Por isso que pra iniciar a cirurgia tem que estar com acesso. Eles só fazem a RAC depois que tá com acesso. Porque se tiver algum tipo de alergia, alguma coisa assim, eles conseguem colocar o remédio pra reverter, né? E sem o acesso não tem como. E aí o médico falava assim, calma que já vai passar, é normal, respira. E aí eu fui, as reações que eu fui tendo, eu fui falando pra ele. E ele foi fazendo a medicação e realmente eu melhorei. O médico fez o parto, foi um parto bem rápido, né? Depois que o Henrique saiu, não demorou tanto, não achei que demorou. O tempo da anestesia RAC pro nascimento do Henrique, acho que foi uns 5 minutos, foi muito rápido. E depois ali, pra poder sair do centro cirúrgico, não demorou acho que nem meia hora. Foi muito, muito rápido ali o procedimento do parto. Aí eu sei que eu tive uma coceira, me deu uma coceira como se fosse uma rinite, sabe, na ponta do nariz. Mas é normal, porque é uma reação da anestesia. Mas só, não teve nada assim de mais grave que isso, né? Aí o Henrique ficou na UTI no Natal. O Henrique ficou ao todo 5 dias na UTI. No 6º dia a gente já tava no quarto. Nós ficamos 6 dias no hospital, era pra ficar só 2. Só que aí como o Henrique ficou na UTI, o médico conversou comigo, o médico da UTI neonatal, né? O pediatra lá. Ele conversou comigo, ele perguntou se eu queria vir pra casa e ficar indo do lado do Henrique, ou se eu queria ficar no hospital e só sair quando o Henrique saísse, ou se eu queria sair na sexta, na quinta, acho que ele falou que eu queria sair, mas aí no sábado eu ia ter que voltar. Aí eu falei pra ele que não queria ir embora, que queria falar com o Henrique, e que não queria sair na quinta pra voltar na sexta, no sábado. Eu falei pra ele assim, não, pode deixar a gente aqui, quando ele estiver 100% bem, aí a gente vai pra casa, porque ele não precisa ficar indo e vindo, né? E aí o médico falou assim que tá bom, que ia me deixar lá internada, por conta da cirurgia, né? Ele falou assim que ia ser muito ruim ficar indo e vindo com uma cirurgia de pouco tempo. Embora eu não peguei nenhum ponto do lado de fora da cesárea, porque foi colada, só teve pontos internos, mas tem a questão, né, de carro, aqui em casa tem escada, o transporte mesmo, a logística. Aí o médico foi super humano, Dr. Rodrigo, um médico maravilhoso que tem no Hospital São Francisco de Cotia. Ele é pediatra da UTI neonatal, ele é maravilhoso, gente. Pensa num médico humano, uma pessoa incrível. Eu admiro muito a equipe de médicos do Hospital São Francisco. Na maioria, são ótimos. Não podemos falar todos, né, porque nunca é 100%, mas os que me atenderam no quarto, na UTI, foram profissionais incríveis. E ali na UTI o Henrique mamou 2 vezes, gente. O Henrique mamou um pouquinho a primeira vez que eu fui lá ver ele. Depois que eu pude levantar, né? Porque eu fiquei bastante tempo deitada. Fiquei mais de 24 horas deitada depois do parto. Aí quando eu consegui levantar, quando eu pude levantar, aí eu fui lá ver ele. Eu tentei dar mamar pra ele. Ele mamou bem pouquinho. E aí, ele não tinha muita paciência pra mamar no peito. Ele nunca teve paciência pra mamar no peito. E o médico falou assim pra ele sair da UTI, ele precisava mamar. E aí eu pesquisei algumas dicas ali nas redes sociais. E o pessoal falou pra mim tentar dar mamar pra ele com um bico de silicone. Pra mim funcionou super bem. Porque o Henrique não tava mamando direito. E aí a segunda vez que eu dei mamar pra ele, como o bico ele é mais compridinho assim, a ponta, né? O bico de silicone. Aí ele conseguia mamar melhor, ele pegou bem. E com isso, nós ficamos na UTI ali 5 dias. O Henrique ficou no respirador algum tempo, né? Não sei dizer exatamente quanto tempo, porque como ele tava na UTI e eu tinha acabado de ganhar ele, quem ficou mais tempo indo na UTI foi o Fábio. Eu não fiquei indo tanto. Eu ia só na hora de dar mamar, mas também não fui todos os dias. Por conta da minha cirurgia, eu não podia estar indo toda hora. Mas ele foi muito bem atendido. Só que aí, esse primeiro momento, ele não mamou. Mamou só essas 2 vezes. Foi a primeira vez que eu fui lá. E antes de ter alta da UTI, precisava mamar, então ele mamou. Só que depois que ele teve alta da UTI, meu leite secou. Então eu não tive produção de leite. Eu tive produção de leite. O tempo que ele tava na UTI, eu tava tendo leite. A gente ficava fazendo a ordenha, né? Que eu levei a bombinha pra tirar o leite. Aí ficava fazendo a ordenha. Só que no dia que o Henrique teve alta, eu não tive mais leite. Meu leite secou. Mas eu acredito que foi a parte emocional. Por quê? Não lembro se 2 anos ou 3 anos antes de eu ter o Henrique, nós tivemos uma experiência negativa dentro da igreja. Nós estávamos congregando no ministério e surgiu uma irmã jovem, né, que estava grávida na época, e ela ganhou o bebê e o bebê dela ficou na UTI. E ela pediu que o Fábio e eu fôssemos lá orar por ele. E nós fomos orar por esse bebê. Só que o Senhor recolheu esse bebê. Esse bebê nasceu, ficou 1 mês e 1 dia no hospital. E ele não chegou a ir pra casa dele, né? Não recolheu esse bebê. Deus recolheu esse bebê. E como nós fomos na UTI ver ele e tal, aquilo ali ficou na minha mente. Então quando eu fui ver o Henrique na UTI, de imediato, assim que eu bati o olho no Henrique, o Henrique tinha mais aparelhos do que esse bebê que nós fomos visitar. Então, meio que, tipo, foi um choque, sabe? E eu ficava desesperada. Mas eu tentava me controlar, porque eu pensava da seguinte forma, né? Se foi Deus quem fez a promessa, vai se cumprir, né? Se Deus prometeu que ia me dar um menino, lembra que eu falei do sonho? Que Deus me deu o sonho e tal. Se Deus falou que ia me dar um menino, a promessa ia se cumprir, independente do que estivesse acontecendo ali, ia se cumprir. Só que é muito difícil assimilar isso num pós-parto igual o meu, né? Que ele já saiu direto pra UTI, eu nem conseguia amamentar ele lá no centro cirúrgico, mal eu consegui ver ele. Mas eu fiz de tudo pra colocar isso na minha cabeça, mas não tinha como eu esquecer aquele bebezinho que aconteceu aquilo.
E graças a Deus, assim, quando foi a quinta noite que o Henrique tava na UTI, a gente foi lá conversar com o médico e tal. Aí o médico falou assim, olha, eu vou liberar ele pra subir pro quarto. Aí o médico foi e liberou o Henrique pra ir pro quarto junto com a gente. E foi o dia, não, o mais feliz que eu mais feliz foi o dia que ele nasceu, né? Mas foi um dos dias mais felizes da nossa vida, foi na hora que o Henrique teve alta daquela UTI. Dá tipo uma sensação de alívio, né? De graças a Deus, vencemos. E ali também o tempo que o Henrique teve na UTI, ele teve icterícia, né? Aí ficou no banho de luz, foi tudo tranquilo. Mas também, a parte ruim, como ele tava na UTI, teve que ficar na incubadora, a gente não podia ficar muito tempo com ele no colo, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, deixa chorar, deixa aí e tal. E, gente, é tão ruim, né, quando seu filho tá na UTI que você não pode pegar ele no colo. Eu falo assim, se ele tá chorando, né, é porque alguma coisa ele quer. Então, eu não tenho costume de deixar o Henrique chorando, não. Só se for alguma coisa muito necessária, aí a gente acaba tendo que deixar, né? Mas eu não deixo ele chorando, não. Porque quando ele tava na UTI, eu queria tanto pegar ele, e às vezes nem podia pegar. Então, hoje eu posso pegar, então quando ele precisa de mim, eu tô aqui e pego ele, né? E se ele ficar com mãe, vai chegar a hora certa de tirar a manha, né? Quando ele souber falar o que ele sente, o que ele quer, quando ele souber explicar, aí é a hora de tirar a manha, porque ele vai saber explicar. Mas ele é um bebê, se ele chorar e eu não der atenção, quem vai dar atenção pra ele? Se só tem eu pra dar atenção pra ele. Sempre que eu tô gravando vídeo, vocês escutam o Henrique no fundo, né? Escutam o Henrique reclamando, às vezes até chora. Mas quando ele tá assim, o Fábio tá com ele, então por isso que eu não paro o vídeo pra poder atender ele. E agora eu tô gravando e o Henrique tá dormindo. Mas toda a vida que o Henrique precisar de mim, se Deus quiser e permitir, eu estarei aqui pra ajudar ele naquilo que ele precisar. Se for a vontade do Senhor, até o dia que o Senhor voltar pra me buscar, estarei aqui, né? E é isso. Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu depois da nossa alta.